Falta de nutrientes em pacientes bariátricos pode causar depressão. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esta aula falando de alguns nutrientes que o paciente bariátrico precisa estar atento após a realização do procedimento cirúrgico. Estes nutrientes estão relacionados com a absorção que fica comprometida após a cirurgia bariátrica. Mas, Orleane, eu fiz sleeve e não tenho desabsorção porque não mexeram no meu intestino. Concordo plenamente com você. Mas entenda uma coisa, seu estômago fica muito pequeno depois da cirurgia e você precisa entender que muitas vezes peca na qualidade do alimento que come. Come em menor quantidade um alimento que não nutre o seu organismo. Mas se você não se encaixa neste perfil de comer alimentos que não nutrem e sim faz escolhas corretas na alimentação, a quantidade não bate às suas necessidades diárias. Por isso precisamos usar suplementos e os suplementos precisam ser para sempre. Repor vitaminas e minerais através de suplementos é fundamental para o paciente bariátrico. A deficiência de vitaminas não é a primeira causa da depressão, mas não podemos negligenciar a informação de que o ser humano não consegue fazer uso de todo o potencial que o seu cérebro é capaz de fazer quando faltam nutrientes essenciais. Quando o cérebro está saudável, raramente o ser humano tem ansiedade, depressão, entre outros transtornos de humor. Não podemos esquecer que algumas vitaminas são necessárias para a formação de neurotransmissores que estimulam o humor, assim como existem vitaminas que fornecem energia para as células do nosso cérebro e protegem o nosso cérebro dos danos. Entendem que a falta do consumo de alimentos que contêm nutrientes essenciais para o nosso cérebro é de extrema importância, mas muitas vezes as pessoas não fazem esta conexão do alimento que precisam ingerir com o funcionamento cerebral. Hipócrates, o pai da medicina, deixou uma frase muito sábia para nós: faça do seu alimento o seu medicamento. Por que será que ele disse isso? Eu creio que ele sabia muito bem que é do alimento que extraímos os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso organismo. Eu insisto sempre que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta fantástica para tirar o obeso da morte súbita e dar uma chance de mudar o seu estilo de vida para sempre. O Brasil é o segundo colocado no ranking mundial de cirurgia bariátrica. Isto quer dizer que nosso país sofre uma epidemia de sobrepeso e obesidade e a cirurgia bariátrica é uma ferramenta eficaz para tratar a obesidade mórbida, assim como as doenças relacionadas à obesidade. Então, se você está pensando em fazer a cirurgia ou já fez, precisa saber que os hábitos de vida precisam ser mudados. Outro dia, uma paciente bariátrica me chamou por mensagem no privado da minha página e ela me perguntou dessa forma: eu gostaria de saber se vou ficar com um olhar triste depois da cirurgia bariátrica, porque vejo tanta gente que fica com um aspecto de tristeza depois que faz a cirurgia. Quase que imediatamente após ler a mensagem, eu respondi para ela: você já viu o meu perfil, certo? Pareço uma pessoa triste? Minha pele está envelhecida? Meu cabelo parece opaco, sem brilho? Foi quando ela me respondeu que não.
E aí eu escrevi para ela, respondendo a pergunta dela. Apesar de cada caso ser um caso, cada indivíduo ser um indivíduo e que não podemos nos comparar com os outros pacientes, porque muitas vezes o que funciona para um não vai funcionar para outro. Enfatizei que não faço mágica. Não entro todos os dias dentro de uma caixa e saio pronta para passar o dia. Não tomo Formol em jejum para manter a minha pele boa. Eu procuro fazer o máximo possível, mas eu quero deixar isso muito claro para vocês. Eu não sou a perfeição de pessoa. Todos os dias eu dou o meu máximo para me manter bem. Eu procuro fazer da comida que eu como o alimento para o meu cérebro e o meu corpo. Mas vamos falar um pouco sobre o que é depressão e fazer uma associação entre a falta de nutrientes do nosso corpo, ok? A depressão é um transtorno de humor e esse transtorno provoca alguns sentimentos, como de tristeza. A pessoa também perde a motivação para fazer qualquer coisa, ou seja, ela não tem interesse mais de viver. Existem outros sinais que causam depressão, como por exemplo, a perda do apetite ou o aumento de peso, o comprometimento do sono, a falta de energia e a pessoa muitas vezes tem dificuldade de se concentrar. E algumas pessoas sentem dores que não conseguem explicar, dores inexplicáveis. Estes são sinais, mas também existem os comportamentos relacionados à depressão e nós precisamos estar vigilantes para isso, ok? Os comportamentos que estão muito relacionados com a depressão são o isolamento social, a pessoa não quer mais se socializar com ninguém, ela quer sempre ficar sozinha. Outros fatores de riscos que englobam isso é o estresse. Às vezes a pessoa está tão envolvida com uma sobrecarga no dia a dia que não percebe que o estresse pode desencadear uma depressão. E outra coisa pode ser o histórico familiar de depressão, problemas de relacionamento familiar ou até mesmo social. Dificuldade financeira, traumas ou abusos sofridos na infância, álcool, drogas, entre outras condições relacionadas à saúde. Eu precisei citar todas essas ocorrências para deixar bem claro que a depressão pode surgir por várias causas ou fatores, ok? O que eu quero deixar claro aqui é que as deficiências nutricionais também contribuem para o risco de uma pessoa entrar ou agravar o quadro de depressão. Alguns pesquisadores já descobriram que as pessoas que sofrem de depressão e transtornos de humor apresentam carência não só de um, mas de vários nutrientes. Por isso é importante lembrarmos sempre que a boa comida alimenta o nosso cérebro e o nosso corpo. E não poderia dar essa informação para vocês sem apresentar alguns nutrientes que ajudam a manter o nosso corpo e cérebro em perfeito funcionamento e que a falta deles com certeza irá nos causar algum tipo de prejuízo. Nesta aula, eu vou citar 10 nutrientes e claro que não vou deixar de falar de suas fontes nutricionais, ou seja, o que devemos comer para obter estes nutrientes no nosso organismo. Mas ressalto que, para um paciente bariátrico, muitas vezes as fontes não são suficientes por causa da nossa ingestão alimentar diária e que, por isso, precisamos, junto com a alimentação equilibrada, associar a suplementação diária. Primeiro nutriente é o ácido graxo ômega 3.
Os ácidos graxos ômega 3, ou seja, o ômega 3, oferece inúmeros benefícios para a nossa saúde. O sistema nervoso central tem um excelente funcionamento quando inserimos o ômega 3 na nossa alimentação. O ômega 3, ele tem papel fundamental na estrutura das nossas células, nas células do nosso cérebro e atua reduzindo o processo inflamatório do nosso corpo. O ômega 3 também ajuda a diminuir o LDL, que é o colesterol que não é bom, ou seja, aquele que ninguém quer ver alto no resultado de exame. Alguns estudos já apontam que a ingestão adequada de ômega 3, e isto inclui a alimentação associada à suplementação, podem prevenir e ajudar a curar a depressão. Eu não vou deixar de falar das fontes de ômega 3 para vocês. Claro, vou dizer, anota aí. As fontes são linhaça, peixes gordos como salmão, nozes e os ovos, mas eu preciso voltar e enfatizar que os suplementos, principalmente para um paciente bariátrico, são de extrema importância e quem vai fazer essa avaliação e prescrição em relação à quantidade de ingestão diária é o profissional da área de nutrição. Vamos para o segundo nutriente que precisamos estar atentos para não termos sintomas de depressão: vitamina D. Já existem vários estudos associando a falta de vitamina D com a depressão, a demência e o autismo. A vitamina D ajuda e muito na produção de serotonina. Lembram que falei em uma aula sobre a serotonina? O hormônio da felicidade, o hormônio que está associado ao nosso humor. E se este hormônio estiver adequado, ou seja, se a serotonina estiver em alta no nosso organismo, com certeza isto irá ajudar a prevenir e a curar a depressão leve. Mas não é só isso. A vitamina D é importante para o sistema imunológico, ou seja, aumenta a nossa imunidade e ela também contribui para a saúde dos nossos ossos. Mas aí vamos para quem é a fonte de vitamina D, né? O sol. Então, passar mais tempo ao sol ajuda o corpo a obter mais vitamina D? Não, porque o sol em excesso também traz riscos para a saúde. O melhor horário para a síntese de vitamina D é das 10 às 16 horas e a maioria das pessoas está trabalhando em ambientes fechados nesse horário ou em casa fazendo seus compromissos diários. Eu não posso deixar de enfatizar que o sol em excesso também tem os seus riscos, como o de câncer de pele, por exemplo. Tudo precisa ser orientado e com moderação. Mas para você bariátrico, eu tenho uma super dica. Quem cuida da nossa parte hormonal muito bem é o endocrinologista. Este profissional é especialista em hormônios e é ele quem vai cuidar muito bem em manter os seus níveis de vitamina D, lá em alta. Vamos para o terceiro nutriente que precisamos estar vigilantes, principalmente após a cirurgia bariátrica, e muitos pacientes não sabem da importância deste mineral para o nosso organismo. Ele é o magnésio. A falta de magnésio no nosso organismo pode causar fadiga, insônia, constipação, ou seja, intestino preso, dores de cabeça, enxaqueca, cãibras, resistência à insulina, e todo desequilíbrio do organismo pode levar à depressão. A principal causa de deficiência de magnésio é uma alimentação cheia de produtos industrializados, que são os hábitos da maioria das pessoas que sofrem com obesidade. O consumo de alimentos processados, como açúcares, refrigerantes, e a falta do consumo de frutas, legumes e verduras
contribuem e muito para a deficiência do magnésio no nosso organismo. Além disso, o consumo de bebidas alcoólicas pode e muito dificultar a absorção da vitamina D, que está relacionada com a absorção do magnésio. Uma coisa vai puxando a outra. Conseguem entender como equilibrar nutrientes no organismo é essencial para nos manter bem e saudáveis? Agora, ó, segura essa informação. O magnésio ajuda a ativar as enzimas necessárias para a produção da serotonina. Outra vez o hormônio da felicidade aqui. Mas muito além disso, a falta de magnésio influencia em fatores que podem causar o desenvolvimento da depressão. Só mais uma coisa sobre o magnésio. Eu poderia ficar aqui, fazer uma aula só do magnésio, mas eu estou resumindo bem para vocês. O magnésio mantém os nossos ossos com uma boa saúde e ele reduz a ansiedade. Eu vou repetir, ele reduz a ansiedade e ajuda a diminuir a pressão arterial. Bichinho poderoso esse chamado magnésio, hein? Mas vamos para as dicas de consumo de alimentos ricos em magnésio. Pega a caneta e anota aí. Vamos lá. As algas, as amêndoas, o abacate, a banana, o feijão, as sementes de abóbora, tofu, cereais integrais, vegetais de folhas verdes. Eu já compartilhei na minha página várias receitas com sucos que contêm vegetais verdes na receita. Não aguenta comer verdura, bariátrico? Beba em forma de suco, mas não deixe de fazer o consumo. Mas eu não posso deixar de falar que é de extrema importância que você evite o consumo excessivo de álcool, sal, café e açúcar, pois eles podem reduzir o nível de magnésio em seu organismo. Quarto nutriente que precisamos estar vigilantes, principalmente após a cirurgia bariátrica, e não é à toa que sempre que vamos fazer nossos exames de rotina, o médico pede a sua dosagem no sangue. Por isso nós, pacientes bariátricos, não podemos negligenciar este mineral de tamanha importância que é o zinco. O zinco ajuda a diminuir o risco da depressão, pois ele atua nas funções dos nossos neurônios. Ele tem a capacidade de aumentar a produção de neurotransmissores e potencializar o seu funcionamento, além de estar envolvido em mais de 250 vias bioquímicas. Isso é bastante complexo de explicar para vocês, bastante. Mas o importante é que vocês saibam que o zinco dá diversos suportes a diversas funções do nosso organismo. Alguns estudos apontam que a depressão pode estar associada a uma concentração menor de zinco no sangue periférico. Para corrigir a deficiência de zinco no nosso organismo, podemos consumir alimentos como, anota aí, carne vermelha. Aqui eu, às vezes, encontro uma dificuldade muito grande no paciente bariátrico de fazer o seu consumo, porque requer treino de mastigação e muitas vezes ele tem preguiça de mastigar, ou seja, fazer a comida virar sopa na boca para engolir. Mas também podem fazer o consumo de ovos, crustáceos, legumes, nozes, cereais integrais e os laticínios, que são os derivados de leite. Com a orientação do profissional da área de nutrição, se você estiver com deficiência de zinco, pode-se optar por fazer a suplementação, mas na dosagem e na forma adequada, ok? Quinto nutriente que precisamos estar vigilantes, que é o mineral selênio. O selênio é essencial para o bom funcionamento do cérebro. Ele ajuda a melhorar o humor e os sintomas depressivos. Além disso, é bom que você saiba
que o selênio tem um desempenho fundamental, eu diria um papel especial no funcionamento adequado da tireoide, que é uma glândula que regula as funções de órgãos de extrema importância no nosso corpo, como o coração, cérebro, fígado e rins. Alguns estudos relacionaram que a baixa ingestão de selênio proveniente da alimentação incorreta pode causar transtorno depressivo, pois o papel do selênio como antioxidante ajuda na prevenção e no tratamento da depressão. Mas, Leane, onde eu encontro o selênio na alimentação? Calma! Anota aí, vamos lá, castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará. Você também encontra nas carnes magras, nos peixes, feijões, ervilha, ovos, peru, frango e frutos do mar. Tem muita opção, não dá para você deixar este mineral faltar no seu organismo, certo? Sexto nutriente que precisamos estar vigilantes, e todo bariátrico tem deficiência dessa vitamina, que é a vitamina B12. As vitaminas do complexo B são extremamente importantes para a nossa saúde como um todo, principalmente para a nossa saúde mental. A vitamina B12, em especial, ajuda na formação dos glóbulos vermelhos e na manutenção de um bom sistema nervoso central. E se falamos de sistema nervoso central, precisamos entender que a falta desta vitamina pode ser o motivo principal para o desenvolvimento da depressão, principalmente após a cirurgia bariátrica. A vitamina B12 ajuda os níveis de homocisteína, que é um subproduto do metabolismo proteico, ficar baixo, ou seja, a vitamina B12 mantém mais os níveis baixos de homocisteína no sangue. Quando a vitamina B12 está alta, podem ocorrer altos níveis de homocisteína e isso pode ocasionar aumento do risco de depressão. Manter a vitamina B12 nos níveis adequados é de extrema importância para um paciente bariátrico. Já existem vários estudos relatando a importância de se avaliar a deficiência de vitamina B12 em pessoas que sofrem de depressão, assim como a importância da suplementação desta vitamina no tratamento do transtorno depressivo. Os pacientes com sintomas de depressivos que foram tratados com suplementação de vitamina B12 associados aos antidepressivos tiveram um excelente resultado no tratamento. Portanto, bariátrico, se existe uma vitamina que você não pode deixar de acompanhar junto com a sua equipe médica, é a vitamina B12. Mas, além de fazer a suplementação adequada para evitar carência de vitamina B12, nós nutricionistas carregamos a dieta de um paciente bariátrico com alimentos como carnes magras, peixes, aves, ovos e derivados de leite, justamente para ajudar a manter este nível em alta junto com suplementação. Sétimo nutriente que precisamos estar vigilantes é o folato, que é o ácido fólico. O folato é uma vitamina do complexo B. Esta vitamina atua na biossíntese dos neurotransmissores serotonina, adrenalina e dopamina. A falta de ácido fólico na alimentação pode afetar e muito a saúde mental e levar à depressão. Um nível baixo de ácido fólico no organismo pode diminuir o efeito de vários antidepressivos. Por isso, manter o ácido fólico nos níveis normais é de extrema importância, principalmente após a cirurgia bariátrica. E mais ainda, se o paciente faz uso de antidepressivos.
Os alimentos ricos em ácido fólico são chá verde, vegetais de folhas verdes, ou seja, todos os verdes em folhas têm o ácido fólico, assim como os feijões, os legumes e as frutas. É bariátrico, não tem como correr. Comida de verdade é a chave do sucesso. O oitavo nutriente que precisamos estar vigilantes é a vitamina B6, porque a carência de vitamina B6 também pode estar associada à depressão e outros distúrbios cognitivos. Este nutriente é necessário para a criação de neurotransmissores e substâncias químicas cerebrais que influenciam no nosso humor. A vitamina B6 ajuda a manter o sistema nervoso central saudável e tem um papel de auxiliar o organismo na absorção da vitamina B12, cuja deficiência associada à vitamina B6 também pode estar ligada à depressão. O polivitamínico específico para pacientes bariátricos já tem quantidade suficiente de vitamina B6 para suplementação, mas nós não podemos negligenciar a ingestão de alimentos que contêm vitamina B6 e que podem ser encontrados nas carnes vermelhas, nas aves, nos peixes, nos legumes, na ricota, nas bananas, na melancia, no espinafre, nas sementes de girassol. Nono nutriente que precisamos estar vigilantes, vamos lá. Precisamos sempre estar atentos ao mineral chamado ferro, porque a deficiência de ferro é um problema muito comum, principalmente entre a população de pacientes bariátricos, e também pode estar relacionado com a depressão. A falta de ferro no metabolismo leva a um número insuficiente de glóbulos vermelhos. Por sua vez, a insuficiência de glóbulos vermelhos pode causar fadiga, confusão mental, perda de apetite, irritabilidade e outros sintomas depressivos. Nós, mulheres, precisamos estar mais atentas, principalmente por causa do nosso ciclo menstrual. Para aumentar a ingestão de ferro, precisamos inserir na nossa alimentação alimentos como, anota aí, carne vermelha, beterraba, peixe, farinha de aveia, manteiga de amendoim, espinafre, feijão, romãs, ovos, dentre outros. No entanto, para aumentar a absorção de ferro no corpo, é preciso consumir junto com ele alimentos ricos em vitamina C. E se você for fazer suplementação de ferro ou aplicação de ferro endovenoso, não esqueça de junto fazer a ingestão de alimentos fontes de vitamina C ou fazer a suplementação adequada de vitamina C. Com certeza o profissional da área de nutrição saberá fazer a orientação correta quanto à forma e à quantidade de vitamina C a ser ingerida. 10º, ou seja, a última dica dessa aula, e é um tipo de nutriente que você, como paciente bariátrico, não pode deixar de fazer ingestão. Quer seja pela alimentação ou suplementação, você precisa ingerir aminoácidos. Os aminoácidos, além de funcionarem como tijolos das proteínas, ou seja, uma proteína é constituída a partir de vários aminoácidos. Os aminoácidos são precursores de neurotransmissores. O cérebro usa os aminoácidos para fabricar os neurotransmissores necessários para o funcionamento perfeito. E a deficiência do aminoácido pode causar um distúrbio de humor, incluindo a depressão e a ansiedade. Eu não vou falar quais são todos os aminoácidos que precisamos ingerir para manter uma boa saúde. Eu vou citar 2 que ajudam a manter o nosso cérebro saudável. Vamos lá. O 5-hidroxitriptofano, que é o 5-HTP. Ajuda a aumentar os níveis de serotonina no nosso organismo. E a serotonina em alta, vocês já sabem que é sinônimo de felicidade, certo? E a glutamina,
que é outro aminoácido que tem o papel de promover a composição da proteína. Só para vocês terem uma ideia do quanto os aminoácidos são importantes, são necessários 20 aminoácidos para formar uma proteína. Alguns o nosso corpo fabrica sozinho, porém existem outros aminoácidos que nós só conseguimos obter através da alimentação. Anota aí os alimentos que são fontes de aminoácidos: os ovos, os peixes, as sementes e as nozes. Bom, eu espero que você tenha entendido que um organismo em equilíbrio pode ser fonte de prevenção de doenças, inclusive a depressão. Não negligencie os sintomas da depressão. Busque ajuda com a equipe multidisciplinar. Faça uma alimentação equilibrada, variada e adequada para que você seja um sucesso no processo de cirurgia bariátrica. Termino por aqui essa aula agradecendo por você ter estado comigo até o fim. E se deseja saber sobre algum assunto específico no processo de antes, durante e depois da cirurgia bariátrica, deixe nos comentários que vamos preparar uma aula para você. Um grande abraço e até a próxima aula!